Fala Tricolada, eu aqui de volta, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Deixa aquele like maneiro, se inscreva aqui no nosso canal e compartilha os seus vídeos, não os nossos vídeos, com seus amigos, tá ok? Esse vídeo aqui é de análise, jogador por jogador, da vitória do Fluminense por 3-0 em cima do Criciúma. Voltamos a vencer, eu já estava com saudades de ver o Fluminense ganhar. Depois de 3 derrotas seguidas, o Fluminense venceu. Não jogando bem novamente, não fez um bom jogo. Fez os gols necessários, né? A gente tomou alguns sustos, mas o Fluminense acabou saindo vitorioso e classificado para as quartas de finais. Nas quartas de finais, aí o buraco é mais embaixo. Não vai pegar um time de terceira divisão, é time de primeira. Pode ser um São Paulo, um Flamengo, um Palmeiras, um Grêmio, um Santos. Pedreira nas quartas de finais. Mesma coisa na terça-feira, em que a gente vai pegar o Cerro Porteño, deve se classificar, porque a gente tem uma vantagem de 2 gols, completamente diferente desse jogo contra o Criciúma, que a gente tinha que buscar o resultado. No jogo de terça a gente vai ter que administrar uma boa vantagem. Aí nas quartas de finais é Barcelona de Guayaquil. Então das quartas em diante é só jogar e o Fluminense precisa evoluir. Pelo que foi visto nesse jogo contra o Criciúma, mesmo com a vitória, o Fluminense teve dificuldade para tocar bola, criar oportunidade, criar chances, jogar um futebol minimamente decente à altura do Fluminense. Mas a vitória veio e isso que importa, é classificação, nem se fala em termos de dinheiro, ajuda bastante. Vamos analisar os jogadores, começando pelo goleiro Marcos Felipe, o nosso goleiro. Uma defesa, uma grande defesa no segundo tempo, de mão trocada no chute de fora da área. Não teve algum momento que mostrasse insegurança por parte do Marcos Felipe. Ainda bem que não foi para os pênaltis, né, Marcos Felipe? Porque a coisa ia complicar. Principalmente no primeiro tempo, que o primeiro tempo acabou 1-0, estava levando para os pênaltis. Aí no segundo tempo veio logo o gol do Gabriel Teixeira e essa ideia de disputa de pênalti acabou. Porque a gente sabe muito bem a deficiência do nosso goleiro. Mas fez uma partida segura, por isso vai receber uma nota 5, vai ficar na média o nosso goleirão. Samuel Xavier, muito tímido, muito preso ali à marcação. Bem diferente do Egídio. O Egídio chegou na linha de fundo, fez cruzamento para gol, mas o Samuel Xavier não saiu ali de trás. Quase não vi o Samuel fazendo cruzamento ou chegando na linha de fundo. Vai receber uma nota 5, vai ficar ali na média. Lucas Claro voltou a fazer um bom futebol de marcação, de antecipação, de vitória no 1 contra 1 contra o atacante, bolas aéreas. Vai receber uma nota 6 o nosso Lucas Claro. Manuel. 3 minutos de jogo, o Egídio fez o cruzamento no primeiro pau e se antecipou, fez o seu primeiro gol com a camisa do Fluminense, creio eu. O gol saiu aos 3 minutos. Aí no finalzinho, uma expulsão boba. Foi até exagerada por parte do árbitro a expulsão, mas pode um jogador com a experiência dele, com a rodagem que ele tem, chutar uma bola para fora, provocando um segundo cartão amarelo. Vai desfalcar a equipe para umas quartas de finais da Copa do Brasil. É um desfalque desnecessário. Tomou um segundo cartão bobo. Não se pode confiar tanto assim no árbitro. Acabou sendo expulso e prejudicando principalmente o Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil. Vai receber uma nota 6, assim como o Lucas Claro, principalmente pelo gol que ele fez abrindo as portas da vitória do Fluminense. Egídio fez uma triangulação ali com o Nenê, foi na linha de fundo, fez um cruzamento perfeito na cabeça do Manuel. O Egídio, que foi um dos mais criticados e pressionados lá na porta do CT, apareceu em alguns momentos na linha de fundo depois desse cruzamento que originou o gol, fez algumas ações ofensivas, apareceu mais do que o Samuel Xavier lá pelo lado direito, por isso que ele vai merecer aí uma nota 6, mas nada de espetacular. Também continua errando bastante, vai receber uma nota 6. Iago Felipe e Martinelli, eles têm um problema no meio de campo do Fluminense a resolver. Eles são responsáveis pela proteção dos zagueiros, da cobertura dos laterais e da criação do jogo também. Porque o Nenê teima em cair pelo lado esquerdo para ficar ali colado na linha lateral ao lado do Egídio. Aí fica um buraco no meio de campo. Muitas vezes eu vi o Luiz Henrique vindo buscar a bola aqui no meio de campo e um buraco, um deserto. E não tem ninguém para tocar a bola porque o Nenê está aberto lá pelo lado esquerdo. Então falta gente no meio de campo, falta Nenê mais centralizado, não tão aberto pelo lado esquerdo. E esses dois volantes sofrem muito e o desgaste é muito grande. O Iago saiu aos 38 para a entrada do André,
Saiu muito cansado. O Martinelli permaneceu até o final da partida também muito cansado. Aí nisso, o futebol deles vai caindo de rendimento, tanto do Martinelli como do Iago. Por isso eles vão receber uma nota 5. Esperava mais deles. Mas o sistema tático prejudica bastante a atuação dos dois volantes. Nota 5 para os dois, tá? Nenê saiu aos 30 minutos para a entrada do Ganso. Ele demorou um pouco para mim, na minha opinião, para sair, para ser substituído. O futebol dele já foi caindo, principalmente quando chegou no segundo tempo. Tá caindo muito, em falar em cair, tá caindo muito pelo lado esquerdo e tá deixando um buraco no meio de campo. Eu preciso que o Nenê, o Roger precisa que o Nenê esteja mais ali no meio de campo para receber essa bola, fazer essa bola girar de um lado para o outro. Ele fica muito escorado pelo lado esquerdo. E isso acaba atrapalhando e acaba prejudicando. Fez uma boa jogada ali com o Egídio, que originou o primeiro gol do Fluminense, mas eu achei muito pouco e somente isso. Por isso, nosso querido Nenê vai receber uma nota 4 aqui do Tricolada. Luiz Henrique, aberto lá pelo lado direito, fez algumas jogadas em velocidade, fez um gol aos 10 minutos, um gol do desafogo, né? O Gabriel Teixeira fez aos 8, se eu não me engano, e logo em seguida o Luiz Henrique fez o terceiro. Aí deu aquela relaxada no Fluminense. 3-0, tomo garantido, tomo classificado. Nesse gol ele recebeu um passe primoroso do Fred, teve a tranquilidade de sair na frente do goleiro e tocar por baixo. Um gol tranquilo, mostrando toda a sua qualidade, por isso ele vai receber uma nota 6. Mas continua devendo ali na decisão do lance. Vai muito bem até certo ponto, com velocidade, com drible, mas na hora de definir o lance, ele continua errando. Só não errou no terceiro gol do Fluminense, ainda bem. Fred, o sistema tático continua atrapalhando a atuação do Fred. Ele que deu uma assistência bonita para o Luiz Henrique fazer o terceiro gol do Fluminense. Mas ele, o próprio centroavante, o cara responsável de botar a bola para dentro, não recebe esse tipo de assistências. Né? O Luiz Henrique, o Gabriel Teixeira, o Nenê que vem de trás. Falta gente para municiar esse centroavante. E ele se sente incomodado, ele vem buscar a bola aqui no meio de campo, ele tenta se movimentar. A parte física prejudica. Aí ele é substituído. O Fred saiu aqui aos 27 minutos para a entrada do Abel, que também sofre dos mesmos problemas do Fred. De falta de gente na frente, isolamento social, e fica lá na frente entre os zagueiros. É o problema dos centroavantes do Fluminense. O esquema do Fluminense funciona melhor com um centroavante que flutua, um falso 9, que cai mais pelos lados, que não tem posição fixa. O Fred é muito paradão e o Abel também. Por isso o Fred vai receber uma nota 5. Gabriel Teixeira fez o gol aos 8 minutos. É praticamente melhor do que a situação do Luiz Henrique, porque estava 1-0, ele aos 8 minutos, do minuto inicial até os 8, a equipe do Criciúma criou 3 ou 4 oportunidades muito perigosas para a equipe tricolor. Daí o Gabriel Teixeira fez o gol dele com chute na grande área, um belíssimo gol. Aí deu uma tranquilidade maior. Parece que jogou um balde de água fria na equipe do Criciúma, que tinha começado bem o segundo tempo. Eles tinham começado bem, trabalhando, criando oportunidades, mas aí, como aconteceu no primeiro tempo, aos 4 minutos, o Fluminense abriu o placar. Aos 8, o Fluminense fez o segundo no segundo tempo com o Gabriel Teixeira, que trouxe uma tranquilidade. Mas mesmo assim, apesar do gol feito pelo Gabriel Teixeira, o Gabriel Teixeira, na minha opinião, não fez um jogo que fosse o destaque da partida. Errando principalmente na parte final do lance, com os dribles, não conseguiu acertar um drible sequer. Assistências, como eu disse para você, o Fred que deu uma assistência para o Luiz Henrique. Então falta isso ao Gabriel Teixeira. Ele fez um gesto que não curti muito, esse negócio de botar a mão no ouvido, parece uma coisa provocativa para um torcedor que está criticando ele nas redes sociais, em algum lugar, porque no estádio não é, porque não tem torcedor no estádio de futebol. Aí mostrou que alguma coisa está incomodando o Gabriel Teixeira. Mas, Gabriel, pega leve, está começando agora. O Gabriel saiu aos 27 minutos para a entrada do Kaique. Fez gol, tentou alguma movimentação diferente, mas continua devendo. Mesmo assim vai receber uma nota 6, porque fez um gol importante no início do segundo tempo, quando o jogo estava dificílimo para o Fluminense. Nota 6 para o Gabriel Teixeira. Daí o Kaique entrou aos 27,
justamente no lugar do Gabriel Teixeira. Tentou 1 ou 2 dribles, buscando a linha de fundo, errou, perdeu essa bola, não entrou bem, atuando ali pelo lado. Nota 4 para o Kaique. Tá errando muito o Kaique, principalmente no terço final da ação ofensiva. Já o Abel é a mesma coisa do Fred, né? Não muda nada, é isolamento lá na frente, entre os zagueiros. Também ele não cai pelos lados do campo, só faz uma coisa diferente do Fred, que é aquela pressão na saída de bola da equipe adversária. A única coisa que ele faz diferente do Fred, com mais eficácia, porque ele tem mais perna, entra mais descansado. Quem sabe, talvez seria até mais interessante fazer uma inversão, começar com o Abel, com essa intensidade, com essa pressão que ele faz na saída de bola, quando o adversário está mais descansado, e o Fred sim entrar no segundo tempo, quando tem mais espaço, a defesa está mais aberta, os zagueiros estão mais cansados, aí o Fred pode ser mais útil entrando no segundo tempo do que o próprio Abel. Pode haver essa inversão, apostando sim no cansaço e num campo mais aberto com a entrada do Fred. Aí o Abel entrou aos 27, nada a acrescentar, recebeu apenas uma bola, se atrapalhou, acabou perdendo, nota 4 para o Abel. O Luca, amigo, entrou no segundo tempo só para administrar o elenco, o Luca não ficar bicudo ou chateado. Esse jogo que o Fluminense estava ganhando de 3-0, podia ter colocado o Matheus Martins ou o John Kennedy, mas os dois só entram quando tá na furada, o Fluminense está perdendo. Aí quando o jogo tá bom, tá 3-0, tá com espaço aí, bota o Luca para jogar, com a finalidade, entrou, não fez nada. Não acrescentou nada. Principalmente que ele entrou no lugar do Luiz Henrique, aberto ali pelo lado direito, aos 30 minutos. O Luca não sabe fazer essa função de linha de fundo, aberto pelos lados. Mais ou menos jogando de falso 9 ali na função de centroavante, que o Luca pode render alguma coisa. Então é apenas para o camarada não ficar bicudo. E a mesma coisa é o Ganso. Entra só para administrar o elenco. Ele que também foi criticado lá na entrada do centro de treinamento. Também entrou aos 30 minutos junto com o Luca. Praticamente não foi visto o Ganso dentro do jogo. Aliás, foi visto numa cabeçada que ele perdeu cara a cara com o goleiro. Ele cabeceou muito para baixo, a bola quicou e encobriu a meta. Errou na cabeçada. Então, Luca 4, nota 4 também para o Ganso. Já o André, que entrou aos 38 no lugar do Iago, não vou dar nota, muito pouco tempo para ele entrar. Roubou uma bola, outra, mas muito pouco tempo para a gente dar uma nota para o André. Já o Roger Machado, além dessa crítica que eu faço aí da substituição, dessa administração do elenco, porque eu acho que era jogo para botar os garotos, para entrarem na boa, não somente na furada, o time não evolui, o time não melhora. Conseguiu a classificação, fez 3 gols, ok, pegou um time de terceira divisão, fez mais do que sua obrigação de classificar, até com placar elástico, é uma obrigação para um time grande como o Fluminense, com o investimento que o Fluminense faz. Mas o que me preocupa é que o futebol não melhora. É o mesmo problema, distanciamento, o centroavante sofrendo, isolamento, os atacantes tendo que buscar jogo, cobrir lateral, buscar fechar o meio de campo, atacantes de lado muito isolados, espaço, buraco no meio de campo, linhas não estão ajustadas e coordenadas. Isso me preocupa. Por quê? Quartas de finais da Libertadores, se o Fluminense passar, vai pegar um Barcelona de Guayaquil que vai exigir mais do Fluminense. Quartas de finais da Copa do Brasil, graças a Deus, nós estamos classificados, vamos pegar times da primeira divisão e fortes. E o time não mostra a evolução. Então vou dar uma nota 4 aí pro Roger Machado e ficar na expectativa que o Fluminense melhore seu futebol, porque agora, meu amigo, a coisa vai começar a ficar estreita. E aí vai ter que mostrar mais futebol. Então é isso aí, rapaziada. Nota 4 pro Roger Machado, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilha se você gostou desse vídeo com seus amigos. Vai me ajudar bastante. E principalmente, se você assistiu o vídeo todo, tiver um comercial, assista o comercial que também vai ajudar pra caramba aqui o canal Tricolado. Obrigado pelo carinho, pelo respeito com a minha família. Tamo junto, pode contar comigo. Até o próximo vídeo. Fui!